30 pessoas assistiram minha madrasta a me chamar de inútil no dia de ação de graças. Nenhum deles sabia que eu vinha pagando a hipoteca dela há 5 anos. Meu nome é Sarah Mitchell, tenho 38 anos. E este dia de ação de graças mudou tudo. O que começou como uma torta de abóbora esquecida terminou com acusações federais e uma reestruturação familiar completa. A mulher que me criou depois que meu pai se casou novamente descobriu que me humilhar publicamente lhe custaria mais do que apenas relações familiares. Isso lhe custaria a liberdade. Antes de compartilhar como o jantar desmantelou anos de abuso financeiro, por favor, reserve um momento para curtir e se inscrever, mas somente se histórias sobre estabelecer limites fizerem sentido para você. Tenho curiosidade de onde você está assistindo e que horas são aí. Deixe-me levá-lo de volta àquela quinta-feira à noite, quando tudo o que eu havia mantido em segredo finalmente veio à tona. A mansão Rosewood erguia-se como uma fortaleza da velha aristocracia em Beacon Hill, com sua sala de jantar privativa iluminada por lustres de cristal, um pedido insistente de Patrícia. 30 convidados já estavam reunidos quando entrei apressadamente às 18h10, meus saltos batendo no piso de mármore ainda molhado da chuva de novembro em Boston. Patrícia sentava-se à cabeceira da mesa como uma rainha observando sua corte. Aos 62 anos, ela mantinha um tipo de elegância austera que fazia outras mulheres se sentirem mal vestidas. Seu colar de pérolas, verdade, as pérolas da minha mãe refletiram a luz quando ela se virou para reconhecer minha chegada com uma carranca ensaiada. Que gentileza da sua parte finalmente se juntar a nós, Sarah, disse ela com a voz perfeitamente ouvida em todo o comodo. Uma filha bem-sucedida jamais deixaria sua família esperando. O silêncio tomou conta da sala, garfos pararam no ar até os servidores pareciam ter congelado. O trânsito na I-93 estava congestionado. Comecei, mas ela acenou com a mão, como quem diz desprezo. Desculpas, sempre desculpas. James conseguiu chegar na hora com sua esposa grávida, não é, querida? Meu meio-irmão se remexeu desconfortavelmente na cadeira. Sua esposa, Emma, tocou-lhe o braço delicadamente, talvez um aviso ou um consolo. Eles conheciam essa dança. O que os convidados não sabiam era que eu havia saído correndo do meu escritório em uma das empresas da lista Fortune 500 de Boston, onde atuava como diretor de contabilidade. Depois de aprovar o relatório de despesas mensais de Patrícia para a Fundação Mitchell, a mesma fundação que meu pai criou para ajudar estudantes carentes. Agora é a plataforma pessoal de Patrícia para a ascensão social. Sentei-me no lugar que me foi atribuído, visivelmente distante do grupo familiar, e reparei no cartão com o meu lugar. Sarah, em caligrafia elegante, sem sobrenome, como se eu pudesse ser alguém, como se 5 anos de apoio financeiro não tivessem me garantido nada além de ser chamada pelo primeiro nome na minha própria família. A noite mal havia começado há 5 anos, quando o coração do meu pai parou de bater em seu escritório. Patrícia vestiu preto de viúva por exatamente 3 semanas. Eles estavam casados havia apenas 2 anos, um romance relâmpago que começou em um evento beneficente e terminou com o nome dela em tudo. Que importava? Seu pai ficaria tão decepcionado com você, ela disse no funeral dele, analisando meu vestido preto simples com desaprovação. Margaret teria sabido como homenageá-lo adequadamente. Margaret, minha mãe biológica, que faleceu quando eu tinha 12 anos. Patrícia nunca perdia a oportunidade de invocar seu fantasma, apesar de nunca tê-la conhecido. Desde então, silenciosamente, fui sustentando Patrícia ao longo da vida. A cobertura com vista para a área comum, em meu nome no contrato de locação, por $4.500 mensais, o plano de saúde dela. Depois que a cobertura empresarial do meu pai terminou, custou $1.200 da minha conta corrente, as mensalidades do clube de campo, o seguro do carro, as taxas de manutenção, tudo saindo das minhas contas enquanto ela mantinha a ilusão de riqueza herdada. James não sabia, os parentes não sabiam. Patrícia havia elaborado uma narrativa cuidadosa. A viúva enlutada mantinha o legado do marido enquanto a filha dele, uma decepção, seguia a vida às cegas, solteira e sem filhos. A verdade era mais simples e mais feia. O patrimônio do meu pai foi menor do que o esperado, pois seus investimentos foram duramente afetados por despesas médicas. Patrícia ficou com a casa e um modesto patrimônio fiduciário. Recebia joias da minha mãe, que agora Patrícia usa, e o desejo do meu pai de que eu cuidasse da família. Então, eu fiz todos os meses. As transferências automáticas mantinham Patrícia à tona enquanto ela presidia conselhos de instituições de caridade e almoços sociais. Contando a todos que quisessem ouvir sobre o fardo de administrar o patrimônio sozinha, eu observei naquele momento, rindo de algo que a esposa do prefeito havia dito, com diamantes brilhando em seu pescoço. Meus diamantes, os diamantes da minha mãe, comprados com o primeiro bônus do meu pai na empresa onde agora trabalho. O peso do silêncio tornara-se insuportável.
Muito bem, anunciou Patrícia, batendo com uma colher de prata em sua taça de vinho. Antes de começarmos a refeição propriamente dita, preciso abordar o elefante na sala, ou melhor, a ausência dele. Os convidados olharam em volta, confusos, sentiam um frio na barriga. Nossa Sara, continuou ela, com a voz carregada de falsa preocupação, prometeu trazer a famosa torta de abóbora da avó, a única tradição da família do meu querido marido que mantemos há 20 anos. Abri a boca para explicar, a padaria havia perdido meu pedido, liguei para 6 lugares tentando encontrar um substituto, mas Patrícia já estava em modo de apresentação. Até mesmo essa tarefa simples é demais para ela. Ela balançou a cabeça dramaticamente. Imagino que, quando se chega aos 38 anos sem ter realizado nada de significativo, até mesmo lembrar de uma torta se torna algo avassalador. Emma, esposa de James, tentou intervir. Patrícia, é só a sobremesa. Só a sobremesa. Os olhos de Patrícia brilharam. É tradição, legado familiar. Mas como alguém que se recusa a formar a sua própria família poderia entender isso? O ambiente ficou desconfortável. A esposa do senador Morrison examinou seu copo d'água. Os membros do conselho da fundação trocaram olhares. Não era o elegante jantar da alta sociedade que eles esperavam, de James pigarreou. Mãe, por favor. É dia de ação de graças. Exatamente porque os padrões importam mais. Patrícia se levantou, erguendo sua taça de vinho. Talvez seja hora de discutirmos o futuro do patrimônio da família Mitchell. Minhas mãos encontraram um guardanapo no meu colo, torcendo o tecido entre meus dedos. Ao nosso redor, 30 das pessoas mais influentes de Boston aguardavam para ver o que Patricia Foster Mitchell faria em seguida. O lustre de cristal acima pareceu perder o brilho, ou talvez fosse apenas minha visão se estreitando para a mulher que pegou tudo o que meu pai construiu e transformou em uma arma. Ela ficou ali parada, com o copo erguido, pronta para desferir outro golpe. Estive analisando os documentos do Fundo Fiduciário Familiar, anunciou Patrícia, com a voz transmitindo a autoridade de alguém que havia ensaiado aquele momento. E acredito que seja hora de reconsiderar certas alocações. Os membros do Conselho da Fundação endireitaram-se em suas cadeiras. Charles Wharton, o tesoureiro do Conselho, pousou o garfo. A Fundação Mitchell possui 2 milhões em ativos, continuou Patrícia, girando sua taça de vinho. Meu querido marido pretendia que esses fundos beneficiassem aqueles que honram o nome da família, não aqueles que o denigrem. Patrícia, disse a voz de Harold Bennett, vinda da outra extremidade da mesa. Um velho amigo do meu pai, seu advogado há 20 anos, observava com um olhar atento. Este não é o local apropriado. Quando é apropriado, Harold? Quando Sarah se esquece de mais uma obrigação, perde mais um prazo. A risada de Patrícia era cristalina, aguda. Os bens da família devem ir para aqueles que honram a família. Lembrei-me das palavras do meu pai em seu leito de hospital, com sua mão fraca na minha. Cuide deles, Sarah. A família é tudo, mesmo quando é difícil. Mas o que aconteceu quando a família se tornou um veneno? James se remexeu na cadeira, sua mão encontrando a de Emma. Eles esperavam o primeiro filho em 4 meses. Patrícia já havia prometido a eles a casa em Wellesley, aquela que papai comprara como investimento, a mesma casa cuja hipoteca eu vinha pagando em silêncio. Proponho, disse Patrícia, que reestruturemos a lista de beneficiários da fundação. Quem não contribui com nada não deve se beneficiar de tudo. A ameaça era clara: fiquem em silêncio, continuem pagando ou perderão não apenas dinheiro, mas também o legado do meu pai, as bolsas de estudo, os programas, os alunos que dependiam da Fundação Mitchell. O senador Morrison tossiu educadamente, sua esposa tocou em suas pérolas. Todos aguardavam para ver se a filha de Robert Mitchell finalmente se pronunciaria ou continuaria desempenhando o papel de capacho da família. Meu telefone vibrou, mensagem de texto de um número desconhecido. Verifique seu e-mail. IHB. Harold Bennett não tinha olhado para o celular nenhuma vez. Vamos discutir o que realmente importa, continuou Patrícia, com sua voz doce e venenosa. Sucesso, legado, as coisas que definem um Mitchell. Ela fez um gesto na direção de James e Emma. Aqui temos o futuro, uma família em crescimento, uma clínica médica próspera e contribuições para a sociedade. Seu olhar se voltou para mim. E aí temos exatamente o quê?
Patrícia, por favor. A doutora Elizabeth Chen, uma das integrantes do conselho da fundação, tentou intervir. Não, Elizabeth, isto precisa ser dito. O sorriso de Patrícia poderia ter congelado champanhe. Que tipo de mulher chega aos 38 anos sem família, sem marido, sem sequer um relacionamento significativo? Todos na sala prenderam a respiração. Emma levou a mão à barriga num gesto protetor. Minha carreira, comecei. Sua carreira? Patrícia riu. Contar o dinheiro dos outros. Que nobreza! Enquanto isso, James está salvando vidas. Emma está criando vida. E você está preenchendo planilhas. Mãe, já chega, disse James em voz baixa, mas Patrícia estava a caminho do clímax. Seu pai queria netos. Ele queria que o nome Mitchell continuasse. Em vez disso, sua filha passa as noites sozinha em um escritório, envelhecendo e se tornando mais amarga cada dia. A senhora Morrison examinou sua salada com repentina intensidade. Os outros convidados encontraram padrões fascinantes na toalha de mesa. Apenas Harold Bennett me observava diretamente, com o telefone na mão, digitando algo rapidamente. Talvez, ponderou Patrícia. É por isso que Robert nunca atualizou seu testamento para incluir você de forma mais substancial. Ele sabia. Ele viu no que você se tornaria, ou melhor, no que você jamais se tornaria. A mentira pairava entre nós como uma arma carregada. Papai havia atualizado seu testamento. Eu sabia porque o tinha levado de carro até o escritório de Harold naquele dia e esperei no saguão enquanto ele passou 3 horas lá dentro. Mas agora Patrícia controlava a narrativa e 30 pessoas influentes ouviam reescrever a história. Meu telefone acendeu novamente. Texto de Harold. Diga a palavra. Patrícia ergueu seu copo uma última vez, o cristal captando a luz como uma lâmina. Aos padrões familiares, disse ela, e àqueles que não os cumprem. As palavras que se seguiram pareceram ensaiadas, aperfeiçoadas por anos de pequenas crueldades. Sarah, você é a mulher mais inútil que eu já conheci. O silêncio que se seguiu foi absoluto, até os servidores pararam de funcionar. Emma soltou um suspiro audível. O copo de vinho de Charles Wharton parou a meio caminho dos seus lábios. Senti 30 pares de olhos sobre mim, alguns com compaixão, outros simplesmente curiosos para ver o que a filha de Robert Mitchell faria quando levada a esse extremo. O peso da atenção deles os oprimia como algo físico. Foi então que o vi. Harold Bennett levantou-se da cadeira na extremidade da mesa, seus cabelos grisalhos refletindo a luz enquanto caminhava em nossa direção com o passo cadenciado de um homem que já havia frequentado muitos tribunais. Em sua mão, uma pasta de couro. Reconheci as iniciais RJM em ouro que pertenciam ao meu pai. Era isso, o momento em que 5 anos de silêncio podem continuar ou tudo pode mudar. Levantei-me lentamente, colocando o guardanapo ao lado do prato intocado. Minhas mãos estavam firmes. Anos de apresentações para conselhos administrativos me ensinaram a esconder-o. Tremor, o quarto parecia expandir e contrair-se com a minha respiração. Patrícia, eu disse, com a mesma clareza de voz que usava ao apresentar os relatórios trimestrais ao conselho. Precisamos discutir quem realmente paga por esse estilo de vida. Seu rosto ficou branco, depois vermelho. As pérolas em seu pescoço, as pérolas da minha mãe, tremeram com sua súbita inspiração. James inclinou-se para a frente. Emma agarrou o braço dele. Os membros do conselho da fundação trocaram olhares rápidos e Harold Bennett continuou caminhando em nossa direção, carregando segredos que iriam destruir o mundo cuidadosamente construído por Patrícia. O lustre acima de nós balançava levemente, projetando sombras oscilantes sobre a mesa. Se você já esteve em uma situação em que sua gentileza foi desvalorizada, entenderá o que acontece em seguida. Essa história ressoa com milhares de pessoas que enfrentaram abuso financeiro familiar. Por favor, clique no botão gostei se você acredita na importância de estabelecer limites saudáveis e inscreva-se para mais histórias sobre como se defender. Agora, deixe-me mostrar como uma revelação mudou tudo. Peguei meu celular. Meus dedos firmes enquanto abria o aplicativo bancário que eu havia consultado milhares de vezes nos últimos 5 anos. Vamos começar pelo básico, eu disse, com a minha voz e quando pela sala silenciosa. Aquela cobertura onde você mora, Patrícia, custa $4.500 por mês. Pago debitado da minha conta corrente todo primeiro dia do mês, durante 60 meses consecutivos. A mão de Patrícia foi até a garganta. Como você se atreve? Seu plano de saúde? $1.200 por mês.
A mensalidade do clube de campo que você usa para dar esses jantares elaborados? $800. O leasing do Mercedes? $650. Devo continuar? Charles Wharton, o tesoureiro da fundação, pegou o celular, aparentemente fazendo cálculos rápidos. Suas sobrancelhas se ergueram gradualmente. Cada dólar é documentado, Patrícia. Analisei as transações, a prova de 5 anos de apoio silencioso, extratos bancários, cheques cancelados, comprovantes de transferência automática, totalizando $342.000 ao longo de 5 anos. Isso é inapropriado. A voz de Patrícia falhou, perdendo sua polidez. Assuntos familiares devem permanecer, família? Eu ri, surpreendendo-me com a calma que minha voz soava. É isso que somos quando você precisa de dinheiro? Porque há 5 minutos eu era a mulher mais inútil que você já conheceu. Emma sussurrou algo para James, ele estava me encarando como se nunca tivesse-me visto antes. O senador Morrison pigarreou. Patrícia, isso é verdade? Ela está mentindo. Patrícia levantou-se abruptamente, com a cadeira arrastando no chão. Essa criança ingrata está tentando me humilhar. Harold Bennett havia chegado à nossa extremidade da mesa. Ele permaneceu em silêncio, aguardando, com a pasta debaixo do braço como uma arma pronta para ser usada. Tenho todos os recibos, continuei, encarando cada membro do conselho. Cada transferência, cada pagamento. Enquanto Patrícia falava sobre a administração da propriedade, eu era a própria propriedade. A verdade pairava no ar como fumaça, impossível de dissipar. A máscara de Patrícia finalmente rachou por completo. Seu pequeno manipulador, ela se deu conta do que estava fazendo, lembrando-se da plateia. É isto que os filhos fazem pelos seus pais. Chama-se dever. Responsabilidade. É mesmo? Mantive a minha voz calma. Porque não me lembro de você ter mencionado essa obrigação quando disse a todos no clube que estava me apoiando. Ouviram-se exclamações de espanto percorrerem a sala. A senhora Morrison deixou cair o garfo. Ela está distorcendo tudo. Patrícia se virou para a multidão, interagindo com seu público. Depois de tudo que fiz por ela, criando-a após a morte da mãe, dando-lhe um lugar na sociedade. Você conheceu meu pai quando eu tinha 25 anos, corrigi. Eu já estava trabalhando. Eu já tinha meu CPA. Isso é difamação. A voz de Patrícia se elevou quase a um grito. Vou processá-lo por difamação. Charles, você está testemunhando este ataque à minha reputação. Charles Wharton parecia profundamente desconfortável. Patrícia, se o que Sarah diz for verdade, o conselho da fundação precisa saber. Claro que não é verdade. Mas suas mãos tremiam agora e o vinho se agitava perigosamente em sua taça. James, diga a eles. Conta a eles sobre sua irmã ingrata. James se levantou lentamente, com a mão de Emma em seu braço. Mãe, eu preciso saber. A Sarah está pagando suas contas? A traição, aos olhos de Patrícia, era completa. Você também? Apenas responda à pergunta, disse James em voz baixa. Não tenho que me justificar a ninguém. A compostura de Patrícia se desfez completamente. Especialmente não para ela. Harold Bennett deu um passo à frente então, sua voz cortando o caos com a precisão de um tribunal. Talvez eu possa ajudar a esclarecer as coisas. Patrícia se virou para ele e eu vi um medo genuíno transpareceu em seu rosto. Harold, isso não lhe diz respeito. Receio que sim, disse ele calmamente. Como executor do testamento de Robert Mitchell, tudo o que diz respeito aos bens da família me diz respeito. A sala prendeu a respiração. Harold Bennett dominava a sala com a autoridade serena de quem tem 40 anos de experiência na área jurídica. Senhoras e senhores, peço desculpas pela interrupção do jantar, mas certos assuntos chegaram ao meu conhecimento e exigem atenção imediata. Harold, sente-se, sussurrou Patrícia. Isto é um assunto de família. Exatamente por isso que preciso falar.
Ele abriu a pasta de cor com uma lentidão deliberada. Como advogado e amigo de Robert Mitchell há 20 anos, tenho documentos que todos aqui precisam ver. Os membros do conselho da fundação inclinaram-se para a frente, até mesmo o senador Morrison havia abandonado qualquer pretensão de desinteresse. Isso é extremamente irregular, gaguejou Patrícia, mas o protesto dela pareceu fraco. O que é irregular, continuou Harold, é uma viúva alegar pobreza enquanto vive no luxo. O que é típico é uma madrasta isolar sistematicamente sua enteada enquanto explora financeiramente. Como você se atreve? Eu me atrevo porque Robert me pediu para proteger sua filha. Os olhos de Harold eram de aço. Ele estava preocupado exatamente com essa situação. Senti minha garganta apertar. Papai sabia de alguma forma, ele sabia de James. Aproximou-se da mesa. Sr. Bennet, que documentos? Paciência, de James. Primeiramente, preciso que todos entendam que venho conduzindo uma investigação nos últimos 6 meses. Sarah não sabe disso. Ele me lançou um olhar de desculpas. Mas seu pai deixou instruções. Se certas condições fossem atendidas, eu deveria agir. Quais são as condições? Perguntou Elizabeth Smith da mesa de reuniões. Evidências de manipulação financeira, abuso emocional e uso indevido de fundos da fundação. O olhar de Harold fixou-se em Patrícia. Todas as 3 condições foram cumpridas. O rosto de Patrícia passou de vermelho para branco e, em seguida, para um cinza alarmante. Você não tem esse direito. Tenho todo o direito. Seu marido me deu. Ele retirou um documento. Vamos discutir o que realmente aconteceu com os fundos desaparecidos da Fundação Mitchell? A sala irrompeu em sussurros. Harold ergueu a mão pedindo silêncio. 1 mês antes de sua morte, Robert me pediu para encontrá-la em particular. Ele estava preocupado com o que chamou de irregularidades na contabilidade da fundação. Patrícia agarrou-se à borda da mesa. Robert estava doente. Ele estava confuso. Ele estava lúcido o suficiente para solicitar uma auditoria forense. Harold apresentou outro documento. Ele estava particularmente preocupado com vários saques de grande valor que não correspondiam a nenhuma atividade beneficente documentada. Charles Wharton levantou-se abruptamente. Você está dizendo que os fundos da fundação foram desviados? Estou dizendo que Robert queria respostas. Ele também queria proteger certos bens. O olhar de Harold encontrou o meu. Ele sabia que Sarah honraria seus desejos, mesmo que isso lhe custasse algo pessoalmente. Então ele fez provisões. Quais provisões? Perguntou James. Isso ficará claro em breve. Mas antes, você deve saber que Robert fez um novo testamento 2 semanas antes de sua morte. Um testamento com condições e proteções muito específicas. Patrícia riu, mas pareceu forçado. Isso é impossível. Já registrei o testamento dele no tribunal. Tudo é, você tem um testamento, corrigiu Harold. Não é a última. A sala pareceu inclinar-se. Agarrei a borda da mesa, lembrando daquele dia em que papai me pediu para levá-lo de carro até o escritório de Harold. Ele insistiu tanto, apesar de o analgésico deixar sonolento. Robert foi muito específico quanto à proteção de certos ativos, continuou Harold. Ele queria garantir que a missão da fundação sobrevivesse, independentemente dos conflitos pessoais. Elizabeth Smith se pronunciou. Harold, se houve uso indevido de fundos da fundação, precisamos saber imediatamente. Sim, mas primeiro preciso abordar as conclusões da auditoria. Ele tirou uma pasta grossa. 3 anos de retiradas sistemáticas. $200.000 desaparecidos. Alguém deu um suspiro de espanto. Patrícia cambaleava. Isso é absurdo, ela conseguiu dizer. A expressão de Harold permaneceu neutra. O perito contábil discordaria. Harold retirou uma pasta de papel pardo com abas vermelhas. O perito contábil constatou saques sistemáticos ao longo de 36 meses, sempre um pouco abaixo de $10.000, o limite de declaração federal.
Charles Wharton empalideceu. Isso é estruturação. Isso é um crime federal. De fato, disse Harold, mantendo uma calma clínica. Cada saque foi autorizado com a mesma assinatura. Cada uma delas foi reivindicada como despesa administrativa ou custo de planejamento de eventos. Realizamos dezenas de eventos, protestou Patrícia, mas sua voz havia perdido toda a autoridade. Sim, você tem. Mas quando o contador ligou para os locais, fornecedores e prestadores de serviços listados nesses relatórios de despesas, Harold fez uma pausa, deixando o peso aumentar. 40% deles nunca tinham ouvido falar da Fundação Mitchell. A sala explodiu em alvoroço, os membros do conselho pegaram seus telefones, o senador Morrison afastou-se da mesa. Isso é um mal-entendido, disse Patrícia, desesperada. Erros de contabilidade. $200.000 em erros de contabilidade. A voz de Elizabeth Smith era gélida. Patrícia, eu sou o diretor financeiro de uma empresa de biotecnologia. Isso não é um erro. É peculato. Você não pode provar nada. A máscara de Patrícia havia caído completamente, revelando algo desesperado e encurralado. Na verdade, disse Harold, mostrando outro documento. Pudermos. Todos os saques foram feitos para a mesma conta. Uma conta aberta há 3 anos em nome de P. Mitchell Consulting. Uma conta que mostra as transferências para suas contas pessoais poucos dias após cada depósito. James ficou paralisado. Mãe, diga-me que isso não é verdade. Os olhos de Patrícia percorriam a sala como os de um animal encurralado. Eu mereço esse dinheiro. Eu administrei esta fundação, participei de todos os almoços beneficentes tediosos, sorri para todos os doadores, com a Sarah pagando suas contas pessoais o tempo todo, acrescentou Harold em voz baixa. 3 membros do conselho estavam agora ao telefone. Ouvi Elizabeth mencionar reunião de emergência do conselho e assessoria jurídica. As paredes estavam-se fechando sobre Patrícia Foster Mitchell. As peças estavam-se encaixando com uma clareza devastadora. Papai sabia, ele passou suas últimas semanas estabelecendo medidas de segurança, protegendo o que era mais importante. Sarah. Harold se virou para mim, com a expressão suavizando-se. Seu pai queria que você soubesse que ele tinha orgulho de você. Ele viu tudo. Seus sacrifícios, seu silêncio, sua força. Meus olhos ardiam com lágrimas não derramadas. Ao nosso redor, os convidados do jantar assistiam em silêncio atonito enquanto anos de engano se desvendavam. Patrícia tentou uma última manobra desesperada. Segurança, ela gritou. Remova essas pessoas imediatamente. O chefe de segurança da mansão Rosewood apareceu na porta, mas não avançou. Ele olhou para o gerente do restaurante, que por acaso estava olhando para o celular com uma expressão preocupada. Senhora Mitchell, disse o gerente cuidadosamente. Acabei de receber uma ligação da empresa do cartão de crédito. Seu cartão foi recusado. O rosto de Patrícia empalideceu. Isso é impossível. Tente outra. Já experimentamos 3 cartões, senhora. Todos recusaram. Então fiquei ali, com a voz firme. Cancelei os cartões esta tarde. Aquelas que venho pagando há 5 anos. Você não pode. Eu posso. Eles estão em meu nome. Você é apenas um usuário autorizado. Encarei-a diretamente. Eu deixei de ser seu caixa eletrónico no momento em que você me chamou de inútil. James deu um passo à frente, posicionando-se entre Patrícia e eu, mas, surpreendentemente, ele se virou para ela, não para mim. Mãe, o que mais você não nos contou? Emma estava ao lado dele, com a mão protegendo a barriga. Precisamos da verdade. Tudo isso. Harold pigarreou. Então talvez seja hora de discutir o testamento de Robert. Ele retirou um envelope lacrado da pasta, do tipo usado para documentos legais. As pernas de Patrícia pareciam ter cedido. Ela afundou na cadeira. Todos esperaram. Todos na sala prenderam a respiração, aguardando o que aconteceria a seguir. O desespero de Patrícia explodiu em fúria. Ela pegou a sua taça de vinho e a atirou em Harold, respingando vinho tinto em seu paletó.
Isto é uma conspiração. Patrícia, gritou James, tentando contê-la. Não me toque, ela se virou bruscamente para ele. Criança ingrata. Depois de tudo que fiz por você, o que você fez, mãe? Perguntou James com a voz embargada. Além de mentir para todos nós. Patrícia voltou-se para a sala, dirigindo-se ao público que sempre fora o seu ponto forte. Todos vocês me conhecem. Tenho servido a esta comunidade durante anos. Essa garota ingrata está tentando me destruir por inveja. Ciúme. Mantive a calma, embora meu coração estivesse acelerado. De que exatamente? Da minha posição. Meu casamento com seu pai, você nunca me aceitou. Eu paguei suas contas por 5 anos. Era seu dever como filha. O senador Morrison se levantou. Senhora Mitchell, acho melhor se vocês estão todos contra mim. Patrícia gritou. Todos vocês estavam esperando por isso, não é? Esperando para ver Patrícia Foster cair. O gerente do restaurante havia solicitado, discretamente, reforço na segurança. 2 guardas uniformizados apareceram na porta. Essa pirralha ingrata, disse Patrícia, apontando para mim. Vem planejando isso há anos. Ela provavelmente matou Robert para ficar com o dinheiro dele. Todos na sala suspiraram coletivamente, nem eu esperava que ela fosse tão longe. A voz de Harold cortou a garganta como uma lâmina. Senhora Mitchell, eu teria muito cuidado ao fazer acusações. A difamação também é passível de ação judicial. Então me processe, ela riu histericamente. De qualquer forma, não me sobrou nada, né? Sarah garantiu isso. O segurança aproximou-se, o gerente do restaurante parecia mortificado. Senhora, disse um dos guardas em voz baixa, precisamos que a senhora se acalme. A resposta de Patrícia foi derrubar toda a louça da mesa, fazendo com que os talheres se estilhaçassem no chão. Você quer saber sobre sacrifício? Patrícia estava de pé, com as pernas trêmulas e o rímel escorrendo pelas bochechas. Abri mão de tudo por esta família. Do que você desistiu? Perguntei em voz baixa. O dinheiro do seu ex-marido. Aquele que se divorciou de você por fraude. O silêncio tomou conta da sala, a boca de Patrícia abria e fechava como a de um peixe. Harold assentiu lentamente. Sim, estamos cientes do caso do Sr. Foster e do acordo que o obrigou a devolver $70.000. Dinheiro que apareceu misteriosamente logo depois que você se casou com Robert. Eu dei amor a Robert, gritou Patrícia. Fiz-lhe companhia nos seus últimos anos. Você lhe deu 2 anos, corrigi. Durante 2 anos, você o isolou sistematicamente de seus amigos, convenceu a trocar de advogado até que ele secretamente voltou para Harold e tentou colocá-lo contra mim. Não foi difícil. Você nunca esteve aqui. Sempre trabalhando, sempre muito ocupado. Eu estava trabalhando para pagar suas contas. A verdade disso parecia coar no cristal e na prata ao nosso redor. Vários convidados estavam gravando com seus celulares. Patrícia percebeu e se lançou sobre o mais próximo. Parem de filmar. Isto é privado. A senhora Morrison rapidamente recolheu o telefone. Isso deixou de ser privado quando você começou a gritar. Patrícia, vocês são todos abutres. Patrícia girou em círculos, dirigindo-se à sala. Vocês fingem ser meus amigos, mas estão apenas esperando por um escândalo. Bem, aqui está. Eu peguei o dinheiro. Eu mereci isso. Eu mereci isso aguentando as histórias chatas do Robert e o luto patético dele pela morte da esposa. James fez um som como se tivesse levado um soco. Mãe, pare. Porque? É verdade. Seu pai era um homem vazio, vivendo no passado. Ele estava morrendo, eu disse baixinho. Ele tinha câncer. Você sabia disso quando se casou com ele. A sala absorveu essa informação final com visível choque. O último resquício de compostura de Patrícia evaporou completamente. Sim, eu sabia. E daí?
Eu consolei um homem moribundo. Eu mereço uma compensação. Compensação? Elizabeth Smith estava de pé, sua autoridade como membro do conselho evidente. Você roubou de uma instituição de caridade que ajuda estudantes carentes. Esses pirralhos não precisam disso mais do que eu. A voz de Patrícia ficou estridente. Eu sou a viúva. Eu sou quem sofreu. Senhora Mitchell, disse Harold gravemente. Talvez você queira se sentar. Não me diga o que fazer. Ela pegou uma faca de manteiga da mesa e começou a brandi-la erraticamente. Vou destruir todos vocês. Tenho contatos em todos os lugares. Juízes, políticos, comissários de polícia. Na verdade, respondeu uma nova voz vinda da porta. Você realmente não precisa. Todos se viraram. 2 homens de terno escuro estavam parados na entrada, com distintivos visíveis em seus cintos. Detetives Morrison e Carr, Divisão de Crimes Financeiros, disse mais alto. Recebemos uma ligação sobre uma possível fraude eletrónica e desfalque. Patrícia deixou cair a faca, caiu com um estrondo no chão de mármore. Isso foi rápido, sussurrou alguém a Harold pigarreou. Talvez eu os tenha alertado esta tarde, quando o relatório final da auditoria foi entregue. Você planejou isso, acusou Patrícia, apontando para mim com um dedo trêmulo. Você marmou uma cilada. Não, eu disse baixinho. Você se colocou nessa situação. Simplesmente parei de habilitá-lo. Os detetives entraram na sala com uma calma calculada. A senhora Mitchell precisará que você nos acompanhe para o interrogatório. Não vou a lugar nenhum. Mas seu protesto agora era fraco, a luta se esvaindo dela, James deu um passo à frente. Mãe, por favor, coopere. Patrícia olhou para ele, depois para mim, e então para a sala cheia da elite de Boston, que assistia à sua completa destruição, seus ombros caíram em sinal de derrota. Isso não acabou, ela sussurrou, mas nem ela parecia acreditar nisso. O que Harold revelou em seguida não só mudou a minha vida, como também expôs anos de atividade criminosa. Se você achou esta história sobre como se defender de abusos financeiros útil, compartilhe-a com alguém que precisa ouvi-la. Seu apoio por meio de curtidas e comentários ajuda essas histórias importantes a chegarem a quem mais precisa delas. Agora, a revelação que causou grande impacto em toda a nossa comunidade, Harold ergueu o envelope lacrado, cujas bordas estavam desgastadas por anos guardado em um cofre. Antes que os detetives prossigam, isto precisa ser lido. O último testamento de Robert, datado de 2 semanas antes de sua morte. Isso é falso, protestou Patrícia, sem muita convicção. Autenticado, testemunhado e arquivado em meu escritório. Harold rompeu o selo. O último testamento de Robert Mitchell substitui todas as versões anteriores. O quarto ficou em silêncio, exceto pelo suave farfalhar do papel. Para minha filha, Sarah Margaret Mitchell, leu Harold com a voz clara e incisiva. Deixo 60% do meu patrimônio, incluindo todas as contas de investimento, o portfólio de imóveis comerciais e o controle acionário da Fundação Mitchell. Afundei na cadeira, completamente atordoada. Harold continuou. Para minha esposa, Patrícia Foster Mitchell, deixo o direito de residir na casa da família por 2 anos após meu falecimento, após os quais a propriedade será transferida para Sarah. Deixo também para Patrícia a quantia de $50.000, condicionada a uma auditoria sem ressalvas das finanças da Fundação Mitchell. Não, o lamento de Patrícia era primitivo. Além disso, continuou Harold, caso sejam descobertas quaisquer irregularidades financeiras na gestão da Fundação, todos os legados para Patrícia Foster Mitchell serão considerados nulos e sem efeito, e ela deverá restituir quaisquer fundos desviados com juros. Charles Wharton assobiou baixinho. Ele sabia. Ao meu filho James, continuou Harold, deixo 40% do meu patrimônio restante e as minhas participações na clínica médica, sabendo que ele dará continuidade à tradição de cura da nossa família. James assentiu com a cabeça, com lágrimas escorrendo pelo rosto. Finalmente, a voz de Harold ficou mais grave. Nomeio Sarah Mitchell como executora do meu testamento e presidente permanente da Fundação Mitchell,
com plenos poderes para investigar e corrigir qualquer má gestão ocorrida durante minha doença. Patrícia desabou completamente, soluçando com o rosto entre as mãos. Seu pai assinou isso no meu escritório, disse-me Harold gentilmente, com 2 testemunhas. Ele disse: protejam minha filha. Ela foi a única que realmente me amou. O detetive Morrison deu um passo à frente, com um tablet na mão. O Sr. Bennett nos forneceu a auditoria forense esta tarde. Sra. Mitchell, a senhora está sendo investigada por fraude eletrónica, peculato e falsificação. Falsificação? Perguntou James, atonito. O detetive assentiu com a cabeça. 3 anos de assinaturas falsificadas em cheques da Fundação. O perito em caligrafia confirmou. Elas não correspondem à assinatura real de Robert Mitchell do mesmo período. Harold apresentou outro documento. A auditoria é abrangente. $200.000 desviados ao longo de 3 anos. Pagamentos falsos a fornecedores para empresas de fachada. Transferências para contas pessoais nas Ilhas Cayman. As Ilhas Cayman? Elizabeth Smith pareceu horrorizada. Patrícia, isso é lavagem de dinheiro. Cada transação abaixo de $10.000, acrescentou o detetive Carr. Estruturação clássica para evitar a declaração de informações ao governo federal. Só isso já é um crime grave. Patrícia ergueu o rosto manchado de lágrimas. Quero um advogado. Esse é o seu direito, disse Morrison. Mas você deve saber que o FBI já foi notificado. Isso ultrapassa as fronteiras estaduais. O peso daquilo caiu sobre a sala e isso não era mais apenas um drama familiar, foi um crime federal. Charles Wharton estava de pé. Como tesoureiro, estou convocando uma reunião de emergência do Conselho. Patrícia, você está imediatamente suspensa de todas as atividades da Fundação. Você não pode. Nós podemos e nós somos. A voz de Elizabeth era de aço. A diretoria vota agora e todos são a favor da remoção imediata de Patrícia. Todos os membros do conselho levantaram a mão. Sarah Charles se virou para mim. Você aceitaria uma nomeação interina como presidente da fundação? Olhei para Harold, que assentiu com a cabeça em sinal de encorajamento. Eu? Sim. Todos a favor? Novamente, unânime, Patrícia viu seu mundo desmoronar em tempo real. Isto é roubo. Você está me roubando. Não, disse o detetive Morrison em voz baixa. Você roubou deles. Desses alunos, do legado do seu marido. Temos as provas, as datas, os valores e os números das contas. O próprio banco forneceu os registros. A realidade da prisão finalmente pareceu atingir Patrícia. Ela ficou branca como papel. Levantei-me e caminhei até onde Patrícia estava sentada, encolhida em sua cadeira. Todos na sala observavam enquanto eu me ajoelhava ao lado dela, falando baixo, mas com clareza suficiente para que todos ouvissem. Cansei de ser seu caixa eletrónico, Patrícia. Chega de alimentar suas mentiras. Cansei de sacrificar minha vida por alguém que nunca reconheceu meu valor. Ela olhou para mim com os olhos marejados. Eu te fiz forte. Não, você me silenciou. Há uma diferença. Eu fiquei de pé, alisando meu vestido. Papai sabia quem você era. Foi por isso que ele protegeu a fundação. Me protegeu. Ele te desmascarou. Você o envenenou contra mim. Eu nunca disse uma palavra contra você. Nem uma vez em 5 anos. Peguei meu celular e mostrei o aplicativo do meu banco. Mas todo mês eu pagava suas despesas. Enquanto você dizia a todos que eu não valia nada, eu te mantive à tona. James aproximou-se de nós, com Emma ao seu lado. A Sarah tem razão, mãe. Você usou todos nós. Eu, como o filho predileto, para magoá-la. Ela como o bode expiatório para me controlar. James, você também não.
Sim, eu também. Sua voz era firme. Cansei de jogar esses joguinhos. Sarah, me desculpe. Eu deveria ter-te defendido anos atrás, acrescentou Emma em voz baixa. Não vamos deixar nosso filho crescer nesse ambiente tóxico. Patrícia olhou em volta freneticamente em busca de algum aliado, algum apoio. Ela não encontrou nenhuma. 30 das pessoas mais influentes de Boston testemunharam o seu completo desmascaramento. Detetive Morrison, eu disse, o que acontece agora? Sua madrasta precisa vir conosco para um interrogatório formal. Ela ainda não foi presa, mas precisará entregar o passaporte. Isto é um sequestro, gritou Patrícia. Esta é a consequência, respondi calmamente. Algo que você evitou por tempo demais. Os detetives ajudaram Patrícia a se levantar. Ela pareceu pequena, de repente, diminuída. Todo o seu poder evaporou-se no espaço de um único jantar. O detetive Morrison falou formalmente. Senhora Patrícia Foster Mitchell, a senhora está detida para interrogatório em relação a alegações de fraude eletrónica, peculato e estruturação financeira. Você tem o direito de permanecer em silêncio. Isso é um erro, murmurou Patrícia, mas a luta havia abandonado. Senhora, também precisaremos que a senhora entregue seu passaporte. Ordens do juiz. Você é considerado um risco de fuga devido às suas contas offshore. Harold apresentou um documento. Esta é uma ordem federal de congelamento de bens. Todas as contas sob investigação estão agora congeladas até a conclusão da investigação. Como vou sobreviver? Perguntou Patrícia com voz fraca e derrotada. Da mesma forma que eu teria feito se tivesse continuado a te apoiar, eu disse. Descubra. O detetive Carr olhou para a sala. Precisaremos de declarações dos membros do conselho. Sr. Wharton, Sra. Smith, vocês podem vir à estação amanhã? Ambos assentiram com a cabeça. Os outros membros do conselho trocaram olhares sombrios. Isso seria notícia pela manhã. Sarah, disse o detetive Morrison, virando-se para mim. Precisaremos de seus registros financeiros, cada pagamento, cada transferência. Tenho tudo organizado por data e categoria, 5 anos de documentação. Tirei um pendrive da minha bolsa, eu carregava há meses, esperando. Extratos bancários, cheques cancelados, recibos. James olhou fixamente para mim. Você estava se preparando para isso? Eu esperava nunca precisar disso, mas sim, guardei tudo. O gerente do restaurante aproximou-se, visivelmente nervoso. Sobre a conta de hoje à noite, eu resolvo isso, eu disse, e então olhei para Patrícia. Pela última vez, eu pago. Considere isso uma indenização por 5 anos de trabalho emocional. Patrícia foi conduzida em direção à porta, com os detetives a escoltando na soleira da porta. Ela deu meia volta. Seu pai ficaria envergonhado, ela me disse. Harold se pronunciou. Na verdade, Robert ficaria orgulhoso. Ele sabia exatamente quem era Sarah. Foi por isso que ele a protegeu. Enquanto os detetives levavam Patrícia embora, a sala pareceu exalar coletivamente. James aproximou-se de mim, com o rosto marcado pelo remorso. Sarah, ele teve dificuldade em encontrar as palavras. Eu estava cego. Cego por vontade própria. Você foi manipulado, eu disse. Nós dois éramos. Não, você percebeu isso. Você simplesmente escolheu proteger a todos, de qualquer forma. Ele passou a mão pelos cabelos, um gesto que o pai lhe fazia. Todas aquelas vezes em que ela nos comparou, fizeram de mim a filha predileta. Deixei acontecer. Gostei. Emma tocou seu braço delicadamente. Cada um fez o que achou certo com as informações que tínhamos. Mas eu tinha informações, insistiu James. Eu vi os cartões de crédito dela sendo recusados. Notei que ela nunca pagava por nada. Eu simplesmente não queria saber. Senti que anos de ressentimento começaram a se dissipar. Ela é nossa mãe, James. Sua mãe biológica. É mais difícil para você.
Ela não é minha mãe, disse ele firmemente. Uma mãe não destrói um filho para controlar outro. Minha mãe morreu quando eu tinha 8 anos. Patrícia é apenas alguém com quem meu pai se casou. O quarto estava lentamente voltando ao normal, os funcionários limparam os cacos de vidro, os convidados murmuravam em pequenos grupos, várias pessoas se aproximaram de mim com palavras de apoio em voz baixa, o senador Morrison apertou minha mão. Seu pai ficaria orgulhoso. É preciso coragem para enfrentar a família. O desespero, admiti. Elizabeth Smith juntou-se a nós. Sarah, a fundação precisa de uma liderança firme. Você realmente aceitará isso? Sim. Meu pai construiu isso para ajudar os alunos que não tinham condições de pagar pelos estudos. É isso que vai acontecer de novo. Charles Wharton acrescentou: precisaremos de uma análise forense completa de cada transação realizada nos últimos 5 anos. Faça isso, eu disse. Transparência desde o primeiro dia. Chega de segredos. James aproximou-se. Quero ajudar no que você precisar. Eu te devo isso. Você não me deve nada. Devo-te 5 anos de silêncio enquanto carregavas a nossa família. A diretoria se reuniu novamente em uma mesa já limpa, com os restos do jantar de ação de graças afastados para tratar de assuntos urgentes. Charles Wharton o chamou para fazer o pedido, encostando uma colher de café em seu copo d'água. Moção para nomear formalmente Sarah Mitchell como presidente da Fundação Mitchell. Com efeito imediato. Concordo plenamente, disse Elizabeth prontamente. Todos a favor. Todas as mãos se levantaram sem hesitar. O movimento prevalece. Charles se virou para mim. Sarah, a base está em suas mãos para ser reconstruída. Eu fiquei de pé, sentindo o peso da responsabilidade, mas também, surpreendentemente, pronto para ela. Prioridade máxima: auditoria forense completa por uma empresa independente. Não se trata apenas dos fundos desaparecidos, mas de tudo, cada doação, cada despesa, cada bolsa de estudos. Isso vai ser caro, comentou alguém. A transparência vale a pena. Em segundo lugar, novos controles. 2 assinaturas em todos os cheques acima de $500. Revisões mensais do Conselho, relatórios públicos trimestrais. Elizabeth acenou com a cabeça em sinal de aprovação. E quanto às bolsas de estudo? Honramos todos os compromissos existentes e, em seguida, expandimos. Meu pai queria ajudar estudantes universitários de primeira geração. É isso que faremos. Os doadores que saíram por causa da Patrícia? Perguntou Charles. Vou ligar para cada um deles pessoalmente. Explique o que aconteceu. Mostre-lhes a auditoria. Se eles virem que estamos falando sério sobre a reforma, eles voltarão. Harold se pronunciou. Robert deixou anotações detalhadas sobre sua visão. Vou compartilhar tudo com o Conselho. E quanto ao baile de gala do mês que vem? Perguntou um membro do Conselho. Patrícia estava se organizando. Vamos reduzir a escala. Dê destaque aos alunos, não às páginas sociais. Convide os bolsistas para falar. Mostre para onde o dinheiro realmente vai. James levantou a mão. Gostaria de criar uma bolsa de estudos médicas em nome do meu pai. Bolsa integral para estudantes de pré-medicina. Isso é generoso, James. É justo e já estava na hora. A diretoria trabalhou por mais 1 hora estabelecendo protocolos e atribuindo tarefas. A Fundação Mitchell sobreviveria, mas transformada, transparente, ética e focada em sua missão real. Finalmente, tudo o que Patrícia havia construído com base no desempenho seria reconstruído com base em princípios. Pela manhã, a história já havia se espalhado por toda a sociedade de Boston. Escândalo de caridade. Matriarca da Fundação Mitchell é presa. Foi publicada na primeira página da seção Metro do Globo. Meu telefone não parava de tocar. Eu desliguei depois da 50ª chamada. James me encaminhou capturas de tela das redes sociais. O vídeo do jantar, em que alguém filmou o ataque de fúria de Patrícia, viralizou.
Mulher desvia dinheiro da instituição de caridade do marido falecido. Enteada expõe no Dia de Ação de Graças teve 3 milhões de visualizações. O Clube de Campo já havia enviado a Patrícia uma carta formal rescindindo seu contrato de filiação. O Museu de Belas Artes a removeu do comitê organizador do seu evento de gala. O grupo auxiliar feminino expulsou em poucas horas. É brutal, disse James enquanto tomávamos café no meu apartamento. Aniquilação social completa. Ela construiu toda a sua identidade em torno dessas posições. Construí tudo com base em mentiras, corrigiu Emma. A base de tudo era a sua credibilidade. Meu celular vibrou com uma mensagem de Elizabeth. 3 doadores querem se encontrar. Eles têm interesse em retornar. Depois, outra mensagem de Charles. O jornal quer entrevistá-lo sobre transparência em organizações sem fins lucrativos. Você vai estar ocupado, observou James. Melhor do que ficar em silêncio. Naquela tarde, mais verdades vieram à tona. A cabeleireira de Patrícia ligou. Ela tinha direito a $3.000. Seu personal trainer, $2,000. A boutique onde ela comprou seus vestidos tinha $15.000 em contas atrasadas. Ela estava se afogando, Harold me disse por telefone. Vivendo inteiramente a crédito e pagando as prestações, a hipoteca da casa é 3 vezes maior. A casa do papai. Ela falsificou a assinatura dele nos documentos do empréstimo. Essa é mais uma acusação federal. Cada revelação era como tirar um peso das costas. Eu não estava louco, eu não fui ingrato, eu havia sido sistematicamente drenada por alguém que me via como nada mais do que uma conta bancária. A vindicação pública foi esmagadora, mas, o mais importante, a verdade finalmente veio à tona 6 meses depois. Eu estava presente no Tribunal Federal quando Patrícia apresentou sua declaração de culpa. Culpada, disse ela para cada acusação, 5 acusações no total: fraude eletrónica, peculato, lavagem de dinheiro, estruturação de transações financeiras e falsificação. O promotor havia sido minucioso. Encontraram mais 3 vítimas, homens idosos com quem Patrícia havia feito amizade em eventos de caridade, convencendo-os a doar para causas fictícias. Outros $100.000 foram roubados ao longo dos anos. O réu fraudou sistematicamente várias vítimas. A promotora afirmou que ela não demonstrou nenhum remorso até ser presa. O advogado de Patrícia argumentou a favor de clemência, alegando que ela era ré primária, idosa e com problemas de saúde, mas o juiz já tinha analisado tudo. Senhora Foster Mitchell, a senhora traiu a confiança de um homem moribundo. Você roubou de estudantes que precisavam de educação. Você abusou emocionalmente da sua enteada enquanto se apropriava do dinheiro dela. Isso não foi desespero. Foi ganância. A sentença: 18 meses de prisão federal, 5 anos de liberdade condicional, restituição de $200.000 à fundação, além de $50.000 em multas. Patrícia soluçava enquanto levavam a algemada. Ela olhou para mim uma vez, sem nenhum pedido de desculpas, apenas com raiva por eu finalmente ter reagido. James ficou sentado ao meu lado durante todo o tempo. Você está bem? Estou livre, eu disse, e era verdade. Mais tarde, Harold me mostrou mais um documento, uma carta de meu pai, escrita dias antes dele falecer. Minha querida Sarah, dizia a mensagem. Se você está lendo isso, finalmente parou de carregar todo mundo nas costas. Estou orgulhoso de você. Você sempre foi o mais forte de nós, forte o suficiente para ser gentil, mesmo quando isso lhe custava tudo. A base agora é sua. Faça com que seja como deveria ser. Com amor, papai. O papel já estava manchado de lágrimas antes mesmo de eu terminar de ler. Ele sabia que você precisaria ouvir isso, disse Harold gentilmente. Patrícia cumpriria 11 meses de prisão por bom comportamento, mas a verdadeira sentença era perder tudo o que havia construído com base em mentiras. Status, riqueza, respeito, família. A justiça havia sido surpreendentemente minuciosa 11 meses depois. Patrícia saiu da prisão federal e encontrou um mundo que havia seguido em frente sem ela. A cobertura havia desaparecido, eu tinha parado de pagar e ela não tinha condições de continuar pagando. Seus pertences foram transferidos para um pequeno apartamento em Revere, a 40 minutos da alta sociedade de Boston que ela outrora comandara. James conseguiu um emprego para ela por meio de um amigo, como recepcionista em uma empresa de faturamento médico, salário mínimo mais comissão. Ela teve que pegar o ônibus para ir trabalhar, eu a vi no supermercado.
Emma me contou numa tarde que estava comprando marcas genéricas e contando cupons de desconto. Ela te viu? Sim. Ela se virou e foi para o outro lado. A mulher que antes usava vestidos de grife em eventos beneficentes agora vestia uniformes de poliéster. As mãos que antes acenavam com desdém para os garçons agora atendiam telefones por 8 horas por dia. Suas antigas amigas haviam desaparecido completamente. Na verdade, a senhora Morrison atravessou a rua para evitá-la. A turma do clube de campo fingiu que ela nunca existiu. Mas talvez a ironia mais cruel tenha sido esta. Continuei enviando dinheiro para ela, $200 por mês para sua conta no refeitório da prisão. Agora são $200 para ajudar com as compras do supermercado, não porque ela merecesse, mas porque papai teria querido que eu fizesse isso. Ela nunca admitiu isso. Não, obrigado, sem reconhecimento, mas ela descontou todos os cheques. James a visitou uma vez. Ela está destruída, relatou ele. Continua falando sobre como tudo isso é injusto. Como ela foi a verdadeira vítima. Nenhuma responsabilização. Nenhum. Na cabeça dela, você destruiu a vida dela por ciúme. Já não importava, Patrícia havia se tornado aquilo de que sempre me acusara, irrelevante, uma história com um tom de advertência, sussurrada em almoços de caridade, a mulher que tinha tudo e perdeu tudo porque não conseguia parar de pegar. Sua queda em desgraça foi completa e inteiramente auto-infligida. 2 anos depois daquele dia de ação de graças, eu mal me reconheci, a terapia foi transformadora. A doutora Chen, especialista em abuso financeiro familiar, me ajudou a entender os padrões em que eu estava presa. Você foi treinada para ser fornecedora, explicou ela durante uma das sessões. Seu pai, com boas intenções, ensinou-lhe que o amor significava sacrifício. Patrícia explorou esse treinamento. Aprender a dizer não foi fisicamente desconfortável no início. Meu corpo ficava tenso, meu estômago embrulhava, mas cada limite que eu estabelecia tornava o próximo mais fácil. Não consigo arcar com o aumento do seu aluguel, eu disse a um primo que, de alguma forma, soube que eu havia herdado dinheiro. Isso não funciona para mim, eu disse a um membro do conselho que queria reuniões em horários impróprios. Não tornou-se a palavra mais poderosa do meu vocabulário. As mudanças eram visíveis em todos os lugares. Eu me mudei do meu apartamento apertado para um condomínio com luz solar de verdade. Eu tinha começado a namorar, nada sério ainda, mas eu estava aprendendo como eram os relacionamentos saudáveis. Eu até tirei férias. Algo que nunca tinha feito em 5 anos, financiando o estilo de vida da Patrícia, de James e eu reconstruímos nosso relacionamento do zero. Jantares semanais, conversas sinceras. Compartilhando memórias do pai que Patrícia tentara macular. Sabe o que eu percebi? Disse ele certa noite. Você também estava me protegendo. Se você tivesse reagido antes, ela teria me obrigado a escolher um lado. Você provavelmente a teria escolhido e eu teria-te perdido completamente. Ele ergueu a cerveja. Às irmãs pacientes e aos irmãos com dificuldades de aprendizagem. A Fundação Mitchell triplicou o número de bolsistas. Implementamos todas as medidas de transparência que eu havia prometido. Os doadores não apenas retornaram, como aumentaram seus compromissos, mas a maior mudança foi interna. Eu não me sentia mais culpado por existir. Ocupei espaço, eu tinha opiniões, eu era importante, não porque eu pagasse pelas coisas, mas porque eu era digno de respeito. Patrícia me chamou de inútil. Eu provei que ela estava errada ao me tornar eu mesma. O baile de gala anual da Fundação Mitchell não se parecia em nada com as produções de Patrícia, nada de esculturas de gelo, nada de artistas famosos, nada de refeições de 7 pratos. Em vez disso, enchemos o salão com histórias de sucesso. Graças a esta bolsa de estudos, sou a primeira da minha família a me formar na faculdade, disse Maria Santos à plateia. Meus pais limpam escritórios. Agora vou para a Faculdade de Medicina. 50 alunos receberam bolsas de estudo integrais em nosso primeiro ano sob a nova gestão. Cada um deles tinha uma história que me lembrava porque meu pai criou a fundação. Seus relatórios de transparência estão sendo usados como modelo, Elizabeth me disse. Outras 3 fundações adotaram seus protocolos. O jornal Boston Globe publicou uma reportagem intitulada Do Escândalo ao Padrão. Como a Fundação Mitchell reconstruiu a confiança. Eles entrevistaram doadores, estudantes e membros do conselho. Todos elogiaram a reviravolta, mas o desenvolvimento mais inesperado foi minha carreira como palestrante. Organizações começaram a me convidar para falar sobre abuso financeiro, dinâmicas familiares tóxicas e a importância de estabelecer limites.
Sua história dá às pessoas permissão para se protegerem, explicou um dos organizadores. O livro tinha sido ideia de Harold, título provisório. O custo do silêncio, um relato autobiográfico de abuso financeiro. As editoras se interessaram. A Patrícia vai-me processar? Perguntou James quando lhe contei. Deixa-a tentar. Tudo ali está documentado. Ele havia estabelecido a Bolsa de Estudos Médicos Robert Mitchell. Conforme prometido, 3 estudantes tiveram seus estudos de medicina totalmente financiados. No evento de gala, ele falou sobre a visão do pai de ajudar os outros a se curarem. Meu pai acreditava em segundas chances e recomeços, disse James. Esta fundação é a prova de que, das cinzas da traição, algo melhor pode surgir. Mais tarde, Harold me chamou para um canto. Ele tinha encontrado algo nos papéis do pai, plantas arquitetónicas para um centro comunitário. Robert sonhava com isto, um lugar onde os alunos pudessem estudar, receber aulas de reforço e ter acesso a recursos. Então nós o construiremos, eu disse. O Centro de Aprendizagem Robert e Margaret Mitchell. Patrícia tentou roubar um legado. Em vez disso, ela catalisou sua transformação em algo muito maior. 3 anos depois do Dia de Ação de Graças, eu estava no jardim da casa do meu pai, que agora é minha casa. O agente de liberdade condicional de Patrícia ligou. Ela havia sido libertada mais cedo por bom comportamento, mas estava tendo dificuldades. Ela não é sua responsabilidade, lembrou-me James quando lhe contei. Eu sei, mas posso escolher a compaixão sem escolher a vulnerabilidade. Eu criaria um fundo fiduciário que pagaria o aluguel dela diretamente ao proprietário. Ela não conseguiu acessar o dinheiro, sobrevivência básica, nada mais. Papai teria desejado isso. Perdoar não significa dar a oportunidade de te magoar novamente. O Dr. Shen me ensinou, eu havia perdoado Patrícia, mas ela nunca mais teria poder sobre mim. A investigação revelou mais do que apenas roubo. Patrícia havia se casado 4 vezes, cada marido rico, e cada casamento terminado em disputas financeiras. Ela era uma predadora profissional que finalmente enfrentou as consequências de seus atos. No entanto, entender o padrão dela me ajudou a aliviar a mágoa pessoal. Eu não era imune à crueldade dela, eu era apenas um fornecedor conveniente. Ela me ligou, disse James certa noite. Queria reconciliar-me. O que você disse? Essa reconciliação exige prestação de contas. Ela desligou. Descobrimos que Patrícia agora trabalhava em um call center vendendo seguros. A mulher que outrora comandava a sociedade de Boston estava ligando para estranhos sem aviso prévio, em busca de comissão. O karma tinha sido implacável, mas eu havia parado de acompanhar sua queda. Minha energia foi direcionada para a construção, não para assistir aos outros desmoronarem. A Fundação acabara de anunciar sua maior iniciativa, bolsas de estudo integrais para 25 alunos de primeira geração na universidade. Além de mentoria, aulas de reforço e apoio à saúde mental, ajuda de verdade, não apenas dinheiro. Papai ficaria tão orgulhoso, disse James quando revelamos o programa. Ele ficaria orgulhoso de nós dois. Quebramos o ciclo. Patrícia me ensinou algo valioso, a diferença entre bondade e condescendência, entre família e manipulação, entre sacrifício e autodestruição. Foram lições que valeram cada centavo que paguei em lágrimas e dólares. Se você está lendo isso porque alguém da sua família te trata como um caixa eletrónico, preciso que você ouça uma coisa, você merece respeito. Sua gentileza nunca deve ser o cartão de crédito de alguém. Documente tudo, cada pagamento, cada empréstimo, cada momento de culpa que termina com você abrindo a carteira, não porque você esteja planejando uma vingança, mas porque a manipulação psicológica prospera na ambiguidade. Quando disserem que você nunca ajudou, você traz provas. Procura ajuda jurídica. Abuso financeiro é abuso de verdade. Existem advogados especializados em casos de exploração financeira familiar. Muitos oferecem consultas gratuitas. Use-os. Procure um terapeuta que entenda de abuso financeiro familiar. Nem todos fazem isso. A pessoa certa não vai te dizer simplesmente para dizer não. Eles vão te ajudar a entender porque dizer não parece impossível e te ensinar como tornar isso possível. Proteger-se não é egoísmo. Levei anos para aprender isso. Autopreservação não é crueldade. Estabelecer limites não é uma forma de punição. Você não é responsável por gerenciar a vida de outros adultos. A culpa será avassaladora no início. Quando parei de pagar as contas da Patrícia, não consegui dormir. Eu acordava em pânico, convencida de que era uma pessoa terrível, mas a culpa nada
Mais é do que uma forma de se afastar de uma dinâmica tóxica. Passa, sua família pode se voltar contra você. Alguns dos meus fizeram isso. Meus primos me chamaram de insensível. Minhas tias disseram que eu havia mudado. Eles estavam certos. Eu havia mudado. Eu havia deixado de ser fornecedor, mas eis o que eles não te contam. Do outro lado dessa perda está a liberdade. Relacionamentos verdadeiros surgem. As pessoas que te amam pelo que você é e não pela sua utilidade vão te encontrar. Você pode descobrir. Como eu descobri que a pessoa de quem você estava protegendo a todos era você mesmo, seu poder, sua voz, sua capacidade de dizer basta. Comece devagar, um limite, um número, um momento para escolher a si mesmo. Você é mais forte do que imagina e vale mais do que aquilo que pode oferecer. Este dia de ação de graças será diferente. James e Emma estão recebendo a filha, Sophie, que agora tem 3 anos e está cheia de opiniões sobre Peru. Vamos jantar em um horário normal, em uma mesa normal, com pessoas que realmente gostam umas das outras. Não haverá demonstrações de poder disfarçadas de brindes. Ninguém vai ficar contando quem trouxe o quê. Ninguém será humilhado para fins de entretenimento. Apenas família, o tipo de família que escolhemos ser depois que a família em que nascemos desmoronou. Patrícia obviamente não estará lá. A última vez que ouvi falar dela, ela estava passando as férias sozinha em seu apartamento, mantendo sua narrativa de vítima para qualquer um que quisesse ouvi-la, mas a cada ano menos pessoas ouvem. A Fundação Mitchell continua a crescer. Já ajudamos mais de 100 alunos. Alguns se formaram, conseguiram empregos e começaram a tirar suas próprias famílias da pobreza. Esse é o legado que meu pai queria. Não as atuações de Patrícia, mas uma mudança real. Eu ainda guardo a carta que meu pai me escreveu. Eu leio isso às vezes quando a dúvida começa a surgir. Você sempre foi o mais forte de nós, forte o suficiente para ser gentil, mesmo quando isso lhe custava tudo. Mas eis o que aprendi: a gentileza não deve custar tudo, não deve te deixar completamente esgotado. A verdadeira bondade tem limites. Diz, eu te ajudarei, mas não à custa da minha própria destruição. Naquele dia de ação de graças, há 3 anos, Patrícia me chamou de inútil. Foi o maior presente que ela já me deu. Ao tentar me destruir publicamente, ela me libertou completamente. Às vezes, os piores momentos se transformam nos melhores pontos de virada. Se você se identificou com a minha história, adoraria saber sua opinião nos comentários abaixo. Você já precisou impor limites firmes à sua família em relação a dinheiro? Qual foi o seu ponto de virada? Suas histórias ajudam outras pessoas a perceberem que não estão sozinhas. Inscreva-se para receber mais conteúdo sobre como sobreviver ao abuso financeiro familiar e reconstruir sua vida com dignidade. E lembre-se, escolher a si mesmo não é egoísmo, é necessário.